Lídice da Mata, nós estamos começando praticamente agora a sessão legislativa, porque o recesso praticamente emendou com o Carnaval. Estivemos aqui para a leitura que Sua Excelência, a Presidente da República, veio trazer pessoalmente ao Congresso Nacional, mas em seguida ocorreu o período de Carnaval. E praticamente agora nós estamos retornando aos nossos trabalhos ordinários, normais. Eu estou em Brasília desde a quinta-feira. E aqui, estando nas proximidades do final de semana, eu faço uma coisa que me agrada e que entendo ser minha obrigação fazer. E acho que Vossa Excelência, senadora Lídice, faz isso também como dona de casa, que também deve ser, que é ir ao supermercado para comprar aquilo que se consome no dia a dia e para ver os preços, de como é que anda a inflação, como é que anda a cara das pessoas, como é que anda o humor, como é que anda o abastecimento ou não, se está havendo remarcação ou não, se a maquininha voltou ou não. Qual é a atitude das pessoas diante das gôndolas? A comparação de preços de um mês para cá, de uma semana para outra. E nesse final de semana eu fui a 3 supermercados. Eu fui a um de pequeno porte, fui a um de médio porte e fui a um grandão de porte maior. Eu e minha mulher. Comprar de verdura, a queijo, a carne. Comprar aquilo que era preciso comprar. Fazia um mês que estávamos ausentes da nossa casa em Brasília e era preciso recompor os estoques. E foi por isso que eu fui a 3 supermercados, porque o que foi comprado num não foi o suficiente, faltou um itemzinho, fui ao segundo, faltou um outro item, fui ao terceiro. E de compra em compra, de gôndola em gôndola, a gente vai acompanhando as pessoas, as famílias, observando as reações. Para mim, estar no supermercado é aprendizado de como é que anda o país, de como é que anda o humor das pessoas e do que é preciso fazer em função daquilo que se depreende, daquilo que se percebe. Eu me lembro bem de uma senhora com uma filhinha. A filhinha meteu a mão num departamento de chocolates. Pegou com a mãozinha dela os chocolates e colocou no carrinho. A mãe olhou, disse, devolve. Ela devolveu os chocolates. Claro que não satisfeita. Eu acompanhei, não que acompanhasse a senhora com a filha, mas acompanhei, daqui a pouco a senhora encontrou o marido. E o marido, com ela lá para frente, se depararam com o setor de queijos. E aí eu observei o marido e a mulher, observando o preço de cada embalagem, tirava da gôndola, botava na gôndola, tirava a embalagem, botava outra embalagem, tudo buscando o menor preço. Noutro momento, no outro mercado, eu pude observar com outras pessoas a preocupação, principalmente quando são casais, da compra em menor quantidade. Não dá para levar 3, tem que ser 2. Eu faço essas observações porque o dia a dia de um supermercado traduz o que está ocorrendo dentro da casa das pessoas. A criança não levou o chocolate porque a inflação ou os ganhos da família obrigaram a que elas restringissem o consumo daquilo que normalmente fariam ou fizeram. A seleção do marido e mulher sobre o que comprar em quantidade menor significa também a restrição, em função de quê? De que aquilo que eles compravam não conseguem mais comprar. E, evidentemente, isso transfere para o interior das residências a insatisfação com o que está ocorrendo no nosso país. Em decorrência de quê? De um dragão chamado inflação, que esteve domado
o Plano Real conseguiu o milagre de estabilizar a inflação em patamares civilizados, e a prática do governo do PT fez com que o dragão ressurgisse, lamentavelmente ressurgisse. Eu não quero aqui fazer uma digressão sobre as razões da inflação, mas eu queria fazer uma observação muito clara, muito contemporânea. Dos produtos do supermercado, por que encareceram? Por que a criança não pode mais levar o chocolate? Por que o pai discute ou debate com a mãe sobre se dá para levar 2 ou 3, 4 ou 5? Por que fica olhando o preço da embalagem de queijo? É por conta de dificuldade em comprar, em função daquilo que compravam e do que não podem mais comprar. Em função de quê? Da inflação. Onde é que está a inflação dentro do mercado? Está em tudo, mas basicamente em cima de transporte. Tudo que estava ali foi transportado. Nada nasceu ali, nada. Em cima da energia elétrica, tudo que estava ali teve energia elétrica para o seu processo de produção. E petróleo. Vamos fazer uma observação. Nos transportes, o que ocorreu no Brasil nesses últimos anos do governo do PT? A infraestrutura brasileira poderia ter evoluído a níveis de primeiro mundo? Poderia, sim. O Brasil teve sobras de arrecadação, teve superávites decantados e vangloriados pelo governo anos seguidos. Nós perdemos a oportunidade de fazer a melhoria nas nossas rodovias, nas nossas aquavias, nos nossos aeroportos, nos nossos portos, na infraestrutura como um todo. Não o fizemos. Nós temos hoje uma infraestrutura que os meios de comunicação mostram, estradas esburacadas, que levam aqui cada pacote de queijo que o comprador observava sobre se podia comprar ou não, é transportado, podia ser transportado por X, está sendo transportado por X mais alguma coisa por conta da infraestrutura deficiente. Por conta do não investimento quando tínhamos chance de investir, por conta de uma atitude de governo. Resultado, o produto chega mais caro na gôndola do supermercado. Por conta de quê? Da energia elétrica. Será que a energia elétrica contribui para a inflação que evitou aqui as pessoas se restringissem no consumo? Evidente que sim. Mas o governo tem culpa do preço da energia elétrica e é só quem tem. O que aconteceu? Diferentemente do que a presidente há um ano atrás prometeu, que iria baixar em 30% a energia elétrica, a tarifa da energia elétrica, de forma imprevidente pelo fato de não ser honesta com a sociedade, porque ela sabia que os níveis das barragens que produzem a hidroeletricidade estavam baixos. Ela anunciou o abaixamento do preço da tarifa da energia elétrica em 30% e logo depois, pouco tempo depois, logo após a eleição, meses depois da eleição. O anúncio foi no período pré-eleitoral e o aumento da energia foi logo depois da eleição. Em função de quê? Daquilo que estava escrito. O nível d'água das hidrelétricas baixo obrigou a que as termoelétricas que consomem o combustível fóssil, que nós não temos e que temos que importar, entrassem em operação, levando a tal da bandeira vermelha, da bandeira amarela, nas contas de energia de cada um de nós, consumidores. E essa energia elétrica, que subiu num engodo monumental à sociedade brasileira, afeta diretamente a capacidade de compra, porque em tudo que estava ali à venda, há um pedaço de energia elétrica que subiu, e subiu na base da enganação. E aquilo que é transportado como? Transportado ou com motor elétrico de ferrovia, que não existe, ou em caminhão porta a porta, movido a gasolina, óleo diesel. Há uma indignação nacional, presidente Lídice.
O petróleo caiu no mercado internacional de coisa de $100 para $30 e o preço do combustível no Brasil só fez aumentar. Não dá para entender. Eu estive nos Estados Unidos agora há pouco tempo. O preço da gasolina, a gasolina azul, que aqui é cobrada R$ 4,99 o litro, lá é R$ 3,00. Com a mesma octanagem. O nível de autossuficiência de petróleo dos Estados Unidos é talvez menor do que o do Brasil. Eles importam mais do que no Brasil, mas eles têm eficiência. Aqui nós tivemos o pecado da Petrobras e o pecado da ineficiência da estatal, que fez com que, mesmo com o preço do petróleo em queda vertiginosa, o preço do combustível não caísse, pelo contrário, subisse e evitasse o consumo das pessoas nas gôndolas do supermercado. Isso é a volta do dragão da inflação por culpa de atitudes de um governo. Ninguém engana os brasileiros de que a energia elétrica que se prometeu por um preço é hoje fornecida por um preço muito maior. Não é produto de enganação e de incompetência de governo. Ninguém consegue convencer o povo do Brasil que, com o abaixamento do preço do petróleo, aqui a gasolina ou óleo diesel não tende a queda, pelo contrário, tende a subir. Não cabe na cabeça das pessoas que veem televisão que os transportes estão mais caros, transporte de mercadorias estão mais caros por conta da buraqueira, por conta da falta da infraestrutura, por conta da falta de ferrovia, de rodovia de qualidade, de aeroporto que só se salvou, em parte, por conta do regime de concessões. Então, é por isso que a inflação está de volta, para não falar do pecado mortal, na minha opinião, do pecado mortal, de ter se trocado uma dívida externa de muito baixa remuneração, dívida em dólar, por uma dívida interna que está beirando os 2 trilhões de reais, a uma taxa de juros de 12,45 pontos percentuais. Uma loucura. Não tem país que se aguente. E como não tem país que se aguente, está prevista uma reunião, e aí é onde eu quero centrar de forma objetiva a minha fala nessa retomada dos trabalhos legislativos. Senador Raimundo Lira, está prevista uma reunião de líderes com o presidente do Senado para se tratar da agenda legislativa, a agenda de salvação nacional. Senador Raimundo Lira, a crise que o Brasil atravessa, ela não vem de fora, ela tem endereço. Ela nasce e se criou e foi gerada, foi gestada no Palácio do Planalto, por um governo do PT com os seus auxiliares, com os ministros, sob o comando de uma presidente que tem uma filosofia de pensamento, que levou o Brasil à situação a que eu acabei de me referir, com erros terríveis na condução da economia. No campo da produção industrial, uma política desastrada que está fazendo com que a indústria brasileira volte a nível de 10 anos atrás. Isso é um desastre, isso é inimaginável. Mas nós somos brasileiros e temos que raciocinar em que é preciso salvar o país. Não que enganação. Não vamos dizer que a crise brasileira é importada, que ela está vindo da China, dos Estados Unidos, da Alemanha para dentro do Brasil. Ela é gerada aqui dentro, no Palácio do Planalto, por um governo que não teve competência para entender o que se passava e tomar as atitudes que cada momento exigia. Vamos à agenda. Eu presido um partido, se convidado, participarei da reunião, participarei de forma positiva que se monte uma agenda de salvação nacional, discutindo-se todos os pontos, presidente Elides, todos os pontos. Onde é que está o grande problema? Está nas contas públicas, está no déficit fiscal. O que é preciso fazer para promover o reequilíbrio das contas públicas e eliminar o déficit fiscal? Não, está na Previdência, não, está na reforma tributária, não, está na reforma política, não, está na readequação da Petrobras aos 30% de não obrigatoriedade de participação no pré-sal. Seja onde estiver a agenda, eu vou estar presente e vou dar a minha contribuição. Agora, o que eu não vou concordar é, estabelecida a agenda, que a oposição se encarregue de votar os temas que não sejam consenso.
na base do governo. Não dá para se propor tema de salvação nacional e uma banda do PT ou uma banda do partido A, B, C votar a favor e a outra banda votar contra e quererem que a oposição dê o seu aval para consertar os erros que são de um governo. Aí não. Para a montagem da agenda, podem contar. Com o meu partido, podem contar. Para a votação das matérias, vamos mostrar de forma franca e clara que erros foram cometidos e o que é preciso fazer, mas fazer de forma solidária, de forma brasileira, pensando no futuro do Brasil, entendendo que os erros foram praticados por quem está no governo e que tem a obrigação de consertar o errado pela unanimidade dos seus votos e não querer o sacrifício da oposição votando em temas sobre os quais ele não tem culpa, para corrigir erros que não são da responsabilidade da oposição o seu cometimento. É da responsabilidade da classe política salvar o Brasil. E isso nós faremos e, para isso, daremos a nossa contribuição. Obrigado, presidente.